Aí, brother, tamo junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. Um pós-jogo de Palmeiras 4, Capivariano 0. Ótimo resultado do Palmeiras. Um jogo sem água, sem açúcar. Fez o que deveria ter feito. Teve, sim, sustos eu não vou dizer, mas deu campo pro Capivariano. O Palmeiras com 5 minutos abre o placar. Foram 2 gols de Vitor Roque. Dois gols nos acréscimos do segundo tempo. O John Arias sofre pênalti claro. Ele entrou aos 32 do segundo tempo. O Andréas Pereira vai, converte. E isso aos 46 do segundo tempo. E aos 49 do segundo tempo, o Felipe Anderson rouba uma bola na lateral, coloca de 3 dedos para o Sousa sair na cara do goleiro, dá uma meia-lua no goleiro e faz o gol. Então vamos lá. Aos 5 minutos o Palmeiras já tinha feito o gol, mas como sempre, em vez de liquidar o jogo, partir para cima, não, recua. Eu não entendo por que desses recuos, se é uma coisa estratégica, que para mim é tudo furada, se for estratégico. Para mim é furada. Um time que, como o Palmeiras, não pode parar de jogar. Deu campo para os caras foram lá e foram criando algumas chances. Não algo fora do normal. O Carlos Miguel fez 1, 2 defesas máximo no jogo, mas tem que ser dito que 3 vezes eles saíram quase na cara do Carlos Miguel. Bateram para fora, o Carlos Miguel rebateu ou foram travados. Fora chutes de fora da área, que aí sim a bola viajava, enfim, não tinha perigo, não corria perigo. De novo, eu não confio no Palmeiras. Eu não confio no time do Palmeiras. Porque é o que eu falei ontem e eu não descobri a roda, todo mundo podia saber disso. Vai fazer uma pressão, vai fazer o gol, se não fizer o gol vai ficar martelando. Mas jogo pequeno, o Palmeiras é o Bayern de Munique. Eu usei ainda essa palavra, Bayern de Munique. Bom, se é o Bayern de Munique contra o Capivariano e vai pegar São Paulo, Corinthians, Flamengo, time grande, e vai ficar cagado, eu não assino embaixo do Palmeiras, porque para mim não mudou absolutamente do ano passado. Tudo está sendo o mesmo filme. Se chegar no final do ano e mostrar resultados, eu sou o primeiro a reconhecer e falar: pô, muito legal, jogou bola, parabéns à administração que está fazendo. Leila Pereira. Ontem, antes de ontem, um dia desses eu recebi uma mensagem, eu não dou nomes, você sabe, a pessoa escrevendo assim, uma mensagem: olha, vocês dizem que a Leila Pereira é corrupta, isso. Eu já parei de ler. Eu escrevi para a pessoa assim: primeiro, eu gostaria que você me mandasse o vídeo que fala que eu disse que a Leila Pereira é corrupta. 2, pelo jeito você não acompanha o canal. Aí eu escrevi, a pessoa que escreveu, eu acho que ele foi muito infeliz, até falei, cuidado com as suas palavras, mas ele foi muito educado, não ofendeu de maneira nenhuma nesse sentido, ele mudou palavras, e tem que tomar cuidado com as palavras. E aí eu quero deixar uma coisa clara, não para ele, absolutamente nunca eu falei que ela é corrupta. Eu até falei ao contrário, que eu ainda acredito que não exista isso. Conflito de interesses para mim, claro, que ela como profissional é pífia, patética, incompetente, que eu cansei de falar, não é qualificada, sim, mas que eu não assino embaixo dela ou de qualquer um, mas eu não ponho um ponto embaixo. E sempre falei que se um dia a caixa preta do Palmeiras for aberta, e a gente nunca vai saber, mesmo que for aberta, é isso. Só que eu acreditar que zero, eu não acredito. Eu não acredito, eu não sei, eu não posso falar, olha, tal pessoa é corrupta. Eu não tenho provas. Então, amigão, cuidado com as suas palavras. Que eu acho que a gestão dela é podre, é um mar de lama, é nefasta. Isso não significa corrupção. Ela pode ser uma profissional lixo, que eu acho que ela é uma profissional lixo como profissional. Ela é uma profissional que para mim não tem capacidade para nada. Se ela tem capacidade para as empresas dela, eu não sei, eu não estou lá. É por isso que eu sempre pedi que um mísero repórter
Não é numa entrevista coletiva, que vai fazer uma entrevista com ela e que não vão perguntar, sabe por que não vão perguntar? Porque senão não é chamar, não vão dar espaço de novo. Qual é a história profissional de Leila Pereira? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber. E outra, se amanhã, tô sendo sincero, o Palmeiras é campeão do mundo, o Palmeiras está jogando bem, você vê a administração, você vê isso, eu sou o primeiro a falar. Leila Pereira, parabéns, agora você está sendo presidente. Só que para mim, ela não é absolutamente nada na fila do pão. E eu comparo sim os presidentes, porque o Palmeiras teve bandidos ao longo da história. Veio o Paulo Nobre, mudou. E ela não está, ela já destruiu tudo que foi feito. Não adianta falar que a parede está lá. Ela já destruiu. Só falta ela perder o João Paulo Sampaio. Inclusive diz que o Palmeiras foi atrás do técnico do São Paulo, da base, o que foi campeão da Copinha e vice-campeão dessa Copinha aqui, a anterior e essa, desse ano. E que o São Paulo deu aumento para ele, fez tudo, justamente por isso. Voltando ao jogo, então, está esclarecido? Está esclarecido? Eu não assino embaixo de ninguém. Só que aí, cuidado com as palavras. Se eu acredito que tenha, eu ainda não sei. A gente um dia talvez vai surgir escândalo, e se tiver que surgir. Como no São Paulo agora, o novo presidente, que era o vice, já tem escândalo dele e da filha. Ah, mas ele não está envolvido. Não sei. Você acha que eu assino embaixo? Eu não ponho um ponto embaixo desses caras de nenhum. Para mim é podridão. O futebol é podre. É um mar de lama. É um esgoto. Para mim é isso. O futebol, em geral. Desde a CBF, acabou. E aí o Palmeiras fez 2-0 aos 35, mas recuou. O Palmeiras só... Se vocês pararem para pensar, o Palmeiras tem muito... Teria que ter e tem mais qualidade que o Capivariano. Então, um Vitor Roque faz a diferença. Até um Flaco Lopes faz a diferença. Já vou falar dos jogadores. Continuando. Segundo tempo vem. Nada acontece. Tanto que nada acontece que o Palmeiras foi fazer o terceiro gol de pênalti sofrido pelo Arias aos 46 do segundo tempo. Se eu estiver mentindo, me corrijam. E, aos 49, 3 minutos depois, numa jogada de contra-ataque que o Felipe Anderson rouba a bola, ele mete na diagonal, 3 dedos, pro Sousa sair na cara do gol e fazer o gol. Ponto. Ele faz uma boa jogada, ele dá uma finta de uma meia-lua no goleiro e acabou. Se eu estiver errado, me corrijam. Não tem jogada de ultrapassagem. Lógico que não tem, porque a gente tem um patético, a gente tem um lixo de jogador na direita. De novo, só profissional. Palmeiras começou o jogo com Carlos Miguel, Kelvin. Esse cara me dá desespero. Esse cara não é jogador de futebol. Esse cara no primeiro tempo, num espaço mínimo de tempo, ele conseguiu perder, dar 4 bolas erradas. Jogador do Capivariano fazendo pivô em cima dele, era só parar a bola e fazer a volta nele, absolutamente nada. Esse cara, eu escutei alguém falando, mas é verdade isso. Falaram assim, a gente pede o Giai entra, lixo de jogador. Aí a gente pede o Kelvin, entra, lixo de jogador. Parabéns, Abel Ferreira, que liberou o Gilberto e não deu, eu não estou falando que ele ia ser o melhor lateral do mundo, não deu chance. É essa a questão. Você podia estar com o teu problema resolvido ali. Se não tivesse, você não está perdendo nada. Eu ia ter que ficar com ele. Lógico que você ia ter que ficar com ele. Você está com 2 lixos de jogadores. Isso é responsabilidade tua, Abel Ferreira. É responsabilidade tua quando um time faz um gol e recua. Isso é a tua mão. É a tua cabeça que faz isso. Para jogar no contra-ataque. Para mim isso é jogo de time pequenininho. É jogo de técnico medíocre. É por isso que você não vai para time na Europa. Mas outro que time queria. Vai embora, amigão. Cara, como eu torço para você ir embora. Chega de você. Chega de Leila Pereira. Eu estava falando do Paulo Nobre. Leila Pereira não tem roupa para ir na festa de Paulo Nobre. Ela num restaurante, eu sempre falei isso. O Paulo Nobre senta na primeira mesa, ela senta na 40ª, atrás.
Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Andrés Pereira e Maurício. Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. Entraram no jogo Arias, o Sousa, o nosso amigo Felipe Anderson. O jogador, ele, Maurício, nem jogo pequeno mais o Maurício joga. Apagado. Lixo. É quando eu falo, cara, 400, 500 milhões jogado pelo ralo. Ralo. Ah, mas você tá pondo o Paulinho. Lógico que eu tô pondo o Paulinho. O que ele acrescentou pro Palmeiras? O Paulinho não tem culpa, eu sempre falei isso. Responsabilidade dessa pífia patética que abriu a boca pra falar merda de um departamento médico. E aí o Abel Ferreira também não tem culpa por isso. Aí eu não posso... Aí ele não é responsabilidade dele. Maurício. Felipe Anderson. Sousa. Kelvin. Eu já falei para vocês. Então é isso. Esse é o Palmeiras que a gente tem hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quem ele vai pegar na semifinal. São Paulo ganhou de 2-1 do Bragantino, lá em Bragança. Fez 2-0, depois sofreu um... E um jogador, o zagueiro do Bragantino, teve uma fala muito infeliz, que mulher não pode apitar. Não é a mulher, amigão. O Wilton Pereira Sampaio no jogo Palmeiras e Flamengo lá é homem, não é mulher. Latrocínio, preciso te falar. Então, independe, você pode ter uma mulher muito mais profissional e capaz do que um homem, como um homem. Se você coloca que a arbitragem, modo de falar, foi um lixo, acabou o problema. Agora, você quis entrar numa... Eu sei que você estava de cabeça quente e tudo. Você tem que parar para pensar. Você é um cara público. E o teu microfone que põe é uma arma. E aí você fala uma bosta dessa. Amigão, não existe isso. Você pode falar da arbitragem, não interessa se era mulher ou homem. Ontem quem apitou, acho que foi a Edna no jogo do Palmeiras. Tô dando exemplo. A arbitragem do jogo foi uma merda, foi um lixo. Tô dando exemplo. Ok, você não falou da mulher, você falou da arbitragem. Se ela é mulher ou homem e tá lá, ela vai sofrer as consequências. Se ela apita Palmeiras e Flamengo e faz o que o Wilton Pereira, a arbitragem foi uma merda, foi um latrocínio. Você não tá falando da mulher, entendeu? É diferente. É arbitragem, independente de quem tá lá. Eu penso dessa forma. Algumas outras notícias bem rápidas, porque um time... eu queria falar do Juca Kfouri. Saiu uma notícia que ele saiu da UOL, saiu magoado. Incompetentes. Se ele pediu demissão, foi demitido, não sei, não me interessa. Esses caras para mim, têm que ser expelidos. Esses caras não têm que estar em nenhum lugar. Mauro César, esse cara... ou aquele Viga, são caras que tem que abrir o bloguinho deles e acabou. Você entendeu? Pra falar as merdas que falam, Isso é minha opinião. Volto a falar. Queria falar uma outra coisa pra vocês. E agora começou a especulação que Flaco Lopes vai jogar no Atlético de Madrid, vai chegar uma proposta pesada pro meio do ano. Nós estamos em fevereiro. Já estão falando de junho, julho, agosto. Se chegar e vende. Quem é Flaco Lopes na fila do pão? Então, vamos parar com conteúdo lixo. Por isso eu falo, gente, não comprem merda de quem vende merda, não comprem lixo. Agora vai chegar o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, para mim, é um dos piores times no seguinte sentido. O time dos mais antissemitas, torcida dos mais antissemitas, mais racistas. Óbvio que tem exceções. Tem que fechar o clube, tem que fechar o estádio e, como eu falei, na minha opinião, colocar faixas. Clube racista, clube antissemita, clube racista, clube antissemita. Mas quando que isso vai acontecer? É utopia minha, eu sei disso. Pode ficar tranquilo. Atletas do Vasco, do Acre, exibiram camisas de companheiros de equipe, matéria da UOL,
alvo de investigação antes da partida contra o Velo Clube. Time acriano teve também o goleiro Bruno. Exemplo de pessoa, de ser humano. Exemplo, assassino, que devia ter pego prisão perpétua, está jogando. Parabéns, parabéns. E qual foi a camisas de apoio? Jogadores que estão sendo investigados não estão condenados de estupro. Olha que apoio legal para pessoas que estão sendo investigadas. Por que vocês não mostram essa camisa depois que acabar? Porque com um povo predominantemente ignorante que é o Brasil, essa escória da humanidade, eu não sei o que vai dar e eu não posso falar porque eu não tenho base, não estou acusando. Agora, porque deixa acabar as investigações, vocês fazem uma homenagem, vocês fazem um apoio, desculpa, talvez essa seja a palavra. Não faz sentido? Mas de um povo predominantemente ignorante, que é conduzido pela escória da humanidade, e eles acreditam na escória da humanidade, é isso aí. É isso aí. É o que tem. Desculpa, vou sair também do futebol. Tá aqui. A maioria das pessoas sabe, já leram, já viram o negócio do estupro da menina de 12 anos. MP de Minas Gerais analisará a decisão que absolveu o homem de 35 anos por estupro de menina de 12. Olha os argumentos que esse cara deu. Mas existem argumentos para isso? Parabéns ao advogado que deve dormir tranquilo, que conseguiu isso também, e que deve ter filha. Se não tem filha, ótimo. Perceberam o lixo? O povo predominantemente ignorante não é só que não sabe. Você pode ter muita gente formada. Tá aí, um cara que defende isso. Parabéns. Ah, mas é a função, é a profissão, é o que ele escolheu. Maravilha. Põe a cabeça no travesseiro. Aí você ou vocês, advogados, advogadas, durmam bem, principalmente se vocês têm filha de 12 anos. Legal? Comemorem. Champanhe para todo mundo. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Ótimo domingo a todos e respectivas famílias. Eu agradeço.